A IADESG, a Assembleia de Deus na Rua São Geraldo, teve seu início no ano de 1974, quando um grupo de 38 irmãos, liderados pelo então presbítero José Evaristo da Silva, oriundos da Assembleia de Deus Caetés, passaram a cultuar a Deus na Rua Guilherme Frota. Por crerem na manifestação do Espírito Santo e no arrebatamento, manifestação esta não aceita pela igreja local, tiveram que se desligar do ministério local. Os anos passaram e o então presbítero José Evaristo fora consagrado ao pastorado da igreja, passando a presidi-la. Deus foi trabalhando no coração da liderança da antiga igreja, até que o então presidente da Assembleia de Deus Caetés, pastor Augustinho Aquino da Silva, numa das festas de aniversário do templo, convidou o pastor José Evaristo, bem como a igreja sob seu pastoreio, para tomarem parte na programação. Tal feito e iniciativa por parte do pastor Augustinho trouxe enorme alegria para os irmãos, principalmente para os pastores líderes das suas igrejas, pois eles trabalharam durante anos no mesmo ministério, até que ocorreu o cisma pelo motivo já elencado. Desde então, IADESG e Caetés mantêm paz e plena comunhão entre os irmãos e as lideranças. No ano de 1999, o então presbítero Eliseu Alves Gomes Cardoso, genro do pastor José Evaristo e casado com sua amada filha Roseli da Silva Cardoso, fora ordenado a pastor em nosso ministério, vindo a sucedê-lo na presidência da igreja após nosso pastor e fundador José Evaristo ser promovido aos céus por nosso Senhor. Desde então, iniciou-se o ministério pastoral de nosso então presidente da IADESG, pastor Eliseu Alves, ao lado da missionária Roseli e de suas filhas Talita e Thaíse, família amada por todos os irmãos. O pastor vem conduzindo diligentemente, segundo a direção de nosso Senhor e na orientação do Espírito Santo, o seu rebanho. Os desafios e as batalhas têm sido grandes, mas Deus tem garantido vitória. No ano de 2022, tornou-se viúvo de sua amada primeira esposa e, passados os dias de luto, foi abençoado pelo Senhor com uma segunda esposa, nossa irmã Eliene Cardoso, que ao seu lado vem auxiliando para que nosso pastor presidente Eliseu Alves continue seguindo em frente até onde e conforme Deus o direcionar. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Hoje, com 50 anos da fundação de nosso ministério da IADESG e 25 anos do ministério pastoral de nosso atual presidente, vivemos um marco histórico em nossa igreja, rumo à aquisição de nosso novo templo, necessário para acomodar todo este forte e abençoado povo. Este livro guardará os valentes que venceram juntos esta batalha que é de todos nós, crentes em Jesus Cristo, que amamos a IADESG. Faça você também parte desta história. A paz do Senhor a todos. Esse ano de 2024, a IADESG sede faz 50 anos. São 50 anos em que Deus tem nos abençoado e hoje nós estamos aqui com a nossa matriarca, missionária Lourdes, ela que evangelizou o pastor José Evaristo, o nosso primeiro pastor presidente, trouxe ele para Jesus e hoje vou conversar aqui um pouquinho com ela, ela vai nos contar um pouquinho da sua experiência. Missionária Lourdes, me conta como foi evangelizar o pastor José Evaristo, me conta um pouquinho sobre essa experiência. Bom, não foi assim muito fácil, mas eu aceitei Jesus dia 6 de maio de 1964, no Caetés.
Então, ali, daquele dia em diante, eu comecei a falar de Jesus para ele. E ele é uma pessoa, assim, muito boa, uma pessoa que não tinha vício nenhum, não fumava, não bebia. Então, ele era muito católico, gostava da igreja católica. E ali eu comecei a falar para ele de Jesus. E ele assistia muito aquele CD do Carlos Alberto. Carlos Alberto. Não era CD nessa época, era um LP. Aí eu ganhei um LP do Nelson. Nelson me comprou um LP, o meu irmão me deu um LP do Feliciano Amaral. Então teve dia de eu vir para a igreja, Caetés, e chegar em casa, ele está ouvindo aquele CD. Aquele CD que falava: na cruz morri por ti o pecador. Então ali, esse hino do Feliciano Amaral começou, aí foi entrando no coração dele, outros hinos do Feliciano Amaral. Então quando eu chegava da igreja, eu me encontrava escutando esse hino do Feliciano Amaral, aquilo eu ficava muito contente, muito satisfeito. Então com 4 meses de cristã, eu levei ele para a igreja do Caetés. Ali, na hora do apelo, aí levantou a mão para Jesus, foi lá na frente. A igreja se alegrou muito, achando que ele já era uma pessoa cristã, porque ele só andava de terno, gravata, não andava assim de esporte, né? Andava de terno e gravata, era uma benção. Então, dali em diante, ele começou firme na igreja. Aí eu falei para ele assim: agora vamos comprar uma harpa, uma Bíblia. E ele comprei lá na igreja mesmo, passei para ele começou a examinar a Bíblia, e que ele lia a Bíblia católica, deixou a Bíblia católica de lado e começou a ler a Bíblia evangélica. Então, ali começou a ler e tal, e aquilo ele se converteu, e Deus foi abençoando, e ali ele recebeu na igreja Caetés 9 cargos, viu? E ali foi abençoando grandemente, nós começamos a evangelizar. Mas hoje domingo eu saía mais ele para os hospitais, para evangelizar depois dele batizado, né? Voltando atrás, eu com 4 meses de cristã e ele com 1 mês de cristão, nós passamos pelas águas no mesmo dia, viu? E teve época que nós íamos para os hospitais, ganhar bastante alma para Jesus e mesmo evangelizar por aqui, por perto mesmo, e Deus foi abençoando. E fomos para Guilherme Frota, alugamos uma loja e ali ficamos um tempo. Depois, para sair dali da loja, para sair do aluguel, né? Sair do aluguel, compramos aquele barracão na Baixa Sapateiro, que foi formada essa igreja, aqui na Baixa Sapateiro. E voltando atrás, foi um dia ele não pôde ir ao hospital, e eu, mas a Rosane fomos, Rosane, minha filha, né? Fomos, chegamos lá, evangelizamos com pouco tempo. Ganhamos 32 almas para Jesus. E ali foi uma bênção, uma coisa gloriosa, coisa maravilhosa, viu, irmão? Então, nós ficamos agradecendo a Deus, porque Deus foi aumentando o pessoal na igreja, e ali foi uma benção. Da igreja de Guilherme Frota foi muito pouco para Baixa Sapateiro, porque era favela, não queria sair da loja, né, que era perto da Avenida Brasil, não queria ir para baixo. Então ali foi mais ou menos umas 38 pessoas, mais ou menos, só que foi da loja para Baixa, ali pro barracão, né? E ali começamos a construir a igreja devagar. Inclusive a Rosimar que fez o letreiro da igreja, porque não tinha outra pessoa para fazer. E foi uma bênção, ali continuamos, uma maravilha. Se eu for continuar contando, eu levo o tempo todinho contando e ninguém mais fala. Então, amém por isso. A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje eu estou aqui com o pastor Jorge Marques e a sua esposa, diaconisa Lídia. Pastor Jorge Marques foi um dos fundadores, um dos membros fundadores da IADESG, e hoje ele vai contar um pouquinho como foi ter vindo de uma outra igreja para uma igreja que nem existia, né? Me conta aí um pouquinho, pastor Jorge. Bom, o começo até que começou agradável, né? Tava os cultos todo direitinho. E o que aconteceu? Tinha uma irmã, por nome de Tereza, né, um vaso do Senhor, que ela era arrebatada constantemente. E eu gostava muito daquilo ali, que a gente dava a mão dela, ela contava tudo que a gente queria saber e mais um bocado. E aí, não sei o que aconteceu lá, que eles foram contra, né, não permitiu mais que ela desse lugar a Deus para que fosse arrebatada. Sim. Aí o que aconteceu? Ela me chamou, conversou comigo, perguntou se eu gostava, porque eles iam arrumar um lugarzinho para a gente fazer uma congregação e não ia mais permanecer lá. Eu aceitei, e quando eles foram, eu fui junto com eles lá para 17 de fevereiro. E ficamos ali um bom tempo ali, até que Deus abençoou a nossa vinda para o lugar que nós estamos hoje,
mas foi muito difícil para nós, porque nós tivemos que ter um nome assim que não é legal para a igreja, que era, a nossa igreja não era, eles não aceitavam essa Assembleia de Deus, né? Tinha que chamar a Assembleia de Deus do Brasil, entendeu? Não aceitava que chama Assembleia de Deus pura, não, só eles que poderia ser. E aí isso aí demorou um bocado resolver, mas graças a Deus, Deus deu a vitória e nós passamos a ser Assembleia de Deus como todas são, e fomos ali para onde nós estamos hoje, que era chamado agora a nossa igreja São Geraldo. Se você falar, eu sou da Assembleia de Deus, mas é qual? É São Geraldo, todo mundo sabe onde que é. Então Deus tem nos abençoado muito, nós estamos ali, já vão fazer 50 anos, e eu estou desde o começo nessa igreja, tenho recebido muitas bênçãos do Senhor, e quando eu cheguei, Deus me deu uma profecia para mim: viesse para a minha casa com muitos problemas, mas se permanecer na minha presença, eu te daria a vitória. E eu fiquei na casa do Senhor ali, esperando, e Deus me deu uma grande vitória, né? Essa irmã Tereza, Deus deu um hino para ela. Posso cantar o hino? O hino não é um hino comprido, mas é um hino muito interessante. É assim: nós somos um povo valente da Assembleia de Deus independente. Amém? Amém. Que testemunho, né? Muito bom ouvir um pouco da história da IADESG, e espero que vocês aí de casa que ouviram esse testemunho também sintam a alegria que o pastor Jorge sentiu, né? Fiquem com Deus, meus irmãos. A paz do Senhor novamente, meus irmãos. Agora nós estamos aqui na casa do pastor Honório e a missionária Neuza. O pastor Honório não foi um dos membros fundadores, mas ele chegou aí depois de 14 anos ajudando diretamente, né, pastor Honório, na construção de várias congregações nossas aí, como Espírito Santo, Nova Friburgo, Travessa 19, isso aí. E hoje nós estamos aqui junto com a missionária Neuza para saber um pouquinho como foi, pastor Honório, atuar diretamente no campo missionário, principalmente em Espírito Santo, que foi o local onde o senhor ficou mais tempo trabalhando para o Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Olha, as coisas na vida do cristão nunca é fácil. Durante o tempo da minha peregrinação aqui, eu construí muitas igrejas, muitas congregações, e hoje estou aqui. Tive muitas lutas. O cristão não vence sem lutas, sem provas. Congregações, pontos de pregações, igrejas construídas por mim. Também, né? Muitas vitórias. Deus nos abençoou. Temos muito o que contar. O que Deus fez conosco lá em Espírito Santo. Deus salvou muitas almas. Nós fizemos lá uma obra muito grande, pela misericórdia do Senhor, que nós não somos nada, né? Lá deixamos um legado, né? Porque as almas estão lá ainda, que nós ganhamos, e não estão na nossa igreja, mas estão em outro campo. Fizemos 18 casamentos e festas, e chegamos lá, a igreja ainda estava no alicerce, e ele pegou firme, né, na igreja. A ferragem da igreja passou toda pela mão dele. É o que eu tenho a dizer em nome de Jesus. Até a próxima, meus irmãos. Fiquem com Deus. E agora nós estamos aqui com o pastor atual da IADESG, o pastor presidente Eliseu, e vamos saber um pouquinho, pastor, de você, como foi ter chegado à presidência da IADESG. Conta aí um pouquinho do histórico da sua presidência. A paz do Senhor, amados. Bom, eu cheguei na IADESG no ano de 1989 como membro, vindo da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, e de pronto o saudoso pastor Evaristo, que foi o presidente fundador do ministério, os irmãos sabem disso, ele me colocou como auxiliar dos líderes da juventude, da mocidade. E naquele ano, os dois líderes, cada um foi trabalhar num lugar, e eu que entrei como auxiliar, acabei
virando líder da juventude, né? E fizemos um trabalho difícil, mas abençoado por Deus. A minha chegada à IADESG foi fruto, eu creio que das orações do próprio pastor Evaristo. Mais tarde eu fui perceber isso que eu estou falando, porque eu não pensei jamais em ser pastor, muito menos presidente da IADESG. E para mim tem sido um prazer muito grande estar presidindo uma igreja que tem na sua veia uma veia missionária, pois o seu fundador era um homem ganhador de almas, nato, ganhador de almas nos hospitais, deixou um legado para nós, a sua igreja, e nós pretendemos, ao longo desses anos que ainda nos resta antes do arrebatamento da igreja, estar dando seguimento a este legado. Então, meu pastor, o senhor que tem 25 anos de pastoreio na IADESG, metade do tempo, né, da idade da IADESG, o que o senhor tem a dizer para essa nova geração da IADESG? Bom, amados, a mensagem que eu deixo para a igreja atual, que eu chamo de a igreja do arrebatamento, não apenas a igreja do Jubileu de Ouro, mas a igreja do arrebatamento, pois assim nós vemos e percebemos de acordo com os sinais dos tempos. A mensagem que eu deixo para o coração da IADESG, para as crianças, jovens, obreiros e obreiras, que possamos trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem em que não poderemos mais fazê-lo. Que Deus abençoe a IADESG. O Jubileu de Ouro faz parte de todos nós.